Foi, fechou. Tá gravando então. Então é isso, gente. A gente hoje vai falar sobre algumas propriedades físicas. Aí eu vou falar assim, ó, a gente vai falar sobre diagrama de fases antes do intervalo. Eu dou um intervalinho, até porque já são 8h30. A gente dá umas 9, 9h10, a gente volta e fala sobre pressão de vapor, mas é bem simples, bem rápido. Vou tentar não demorar, porque eu sei que quando demora fica cansativo e aula à distância é cansativa, ninguém merece, né? Ao vivo, às vezes, a gente consegue dar uma distraída ali, mas a distância é mais difícil, né? Por que que é importante a gente saber esse conteúdo? Vocês estão enxergando a apresentaçãozinha aqui? Por que que é importante a gente saber esse conteúdo? Algumas propriedades coligativas aí. Deixa eu ver se passa aqui. Isso, né? Quando a gente fala de gases, por exemplo, aí, né? Alguns gases e substâncias são encontrados, por exemplo, gases anestésicos, e aí a gente tem que saber, por exemplo, aí, ó, né? Como que é que se dá a quantidade que vai sair num propelente aerosol, por exemplo, né? Quando você vê, a gente vai até comentar aquelas bombinhas bombinha de asma, por exemplo. Como que a pessoa sabe quanto que sai de medicamento daquela bombinha, né? Como que a pessoa sabe? E aí tem que saber essa parte de gases aí, né? Questão de pressão de vapor, né? A relação delas com a composição e a temperatura, né? Também, por exemplo, aí a gente pode ver a solubilidade de gases em líquidos. Por quê? Porque se você usa, às vezes, um gás anestésico, quando vai fazer cirurgia lá que a pessoa desmaia, esse gás ele tem que ir para o pulmão, ir para os alvéolos, ser diluído no sangue. Então, você tem que ver essa questão de solubilidade de gases em líquidos, né? Como que acontece, se ela aumenta, se ela diminui, a concentração, né? Tudo isso daí é importante e por isso aí a gente vê esses pontos na físico-química lá. Claro, a gente não já vai começar falando desses pontos mais complexos, a gente tem que começar a entender, então, inicialmente, para entender essa parte de gases e tudo mais, saber, por exemplo, ler um diagrama de fases, que é esse gráfico que vocês estão vendo aí. Esse é um diagrama de fases, vocês já viram na vida de vocês? Já cruzaram com algum desse? Alguém já viu? Isabela, sim. A Isabela, ela sempre lembra do ensino médio, meu. Sempre lembra de tudo. Esse diagrama de fases aí, ó, ele mostra o quê? Temperatura no eixo, pressão no outro. Fez um barulhinho. Ah, crise no setor aéreo. Ah, estou cansado de crise já. Então, olha lá, ele mostra a pressão. O que ele faz, né? É um gráfico, nada mais é do que um gráfico que você varia no eixo X aqui a sua temperatura. Então, se aqui você está a 0 graus Celsius e aqui você está a 100, se você pegar a metadezinha aqui, mais ou menos, você está a 50 graus Celsius. E aqui nesse outro eixo aqui, você vai variar a sua pressão. Um ATM, que é a pressão aí ao nível do mar, que é uma pressão que é dada na condição normal de temperatura e pressão, né? Quando fala condição normal de temperatura e pressão, a pressão é 1 atm e a temperatura é 25 graus Celsius. Ai, mas aqui em Brasília é mais quente, mas imagina, gente, se a gente fosse fazer conta e ter que especificar que a temperatura ambiente de Brasília, a temperatura ambiente do Piauí, a temperatura ambiente do Rio Grande do Sul, não ia dar, né? Então, as pessoas fizeram aí 25 graus Celsius e pressão de 1 atm, que é a pressão do nível do mar, tá? Então, por exemplo, se você quiser ver uma variação aí, 50 graus Celsius aumentando a pressão, você vai criar uma régua aqui e vai só subir nessa direção. Se você quiser ver uma determinada pressão variando a temperatura, esse, por exemplo, aqui é um diagrama da água, né? Cada substância possui um diagrama de fase, claro, cada substância possui um diagrama de fase. E esse diagrama vai dizer o quê? Como é que a sua substância, qual é o estado físico que a sua substância se encontra em determinada pressão e temperatura. Vamos, por exemplo, ver a água 1 atm aqui, ó, né? Se a gente pegar a água 1 atm, como que ela vai estar sempre, né?
ela vai estar lá, olha lá. Se você chegar no 0 graus Celsius, 0 graus Celsius, na verdade, está aqui, né? É porque a seta ficou errada aqui. Travou. Para variar, travou. Se a gente pegar no 0 graus Celsius, que é essa linhazinha aqui, ó, para cá de 0 graus Celsius, a água está no estado sólido. Para cá, ficou ruim azul, né? Fica muito apagado. Deixa eu colocar vermelhinho. Amarelinho, vamos ver. Continua apagado. Roxo. Para cá, ela vai estar no seu estado, então, aqui, líquido, né? Para lá de 0 graus Celsius, no seu estado líquido. Ela vai ficar no estado líquido toda essa parte que ela está andando aqui. Lembra que a gente está andando em um ATM, por isso que a gente está andando nessa linhazinha. Daqui, ó, temperatura de 100 graus Celsius, ela vai passar para o seu estado de vapor. Tá vendo que o vapor tá ali, ó? Vapor. Né? Então, 100 graus Celsius ela passa para vapor, 0 graus Celsius ela passa para sólido. É o que a gente sabe já, né? A água congela 0 e evapora 100 graus Celsius nas condições normais de temperatura e pressão. Se a gente diminuir a pressão, olha lá, se a gente diminuir a pressão, vamos supor que a gente coloque aqui uma pressão de 0,5 atm. Deixa eu apagar isso tudo aqui para a gente não ficar fazendo bagunça. Olha lá. Se a gente coloca aqui, por exemplo, 0,5 atm, vai ser a mesma temperatura de solidificação e de ebulição? Não, ó. A temperatura de solidificação vai mudar, vai chegar um pouco para lá, a temperatura de ebulição dela vai descer um pouquinho mais, ela vai ficar com uma temperatura de ebulição, sei lá, vou chutar aqui, 80 graus Celsius. Vai ficar com uma temperatura de congelamento aí de, sei lá, aqui é 0,01, então 0,005 graus Celsius. Tá? Então, esse mapa ele só mostra isso daí, é como que dá uma variação de pressão, como que se dá uma variação de temperatura aí. É importante saber que nesse diagrama de fases aí, a gente tem aqui, ó, pontos em que as fases coexistem. Então, você tem alguns pontos do diagrama de fase aí que você vai ter. Aqui seria o ponto de congelamento, seria aquele ponto quando você coloca a água para ferver lá, né? Quando você coloca a água para ferver no seu fogão, que ela chega a 100 graus Celsius, e que ela começa a ferver e que ela fica constante a 100 graus Celsius, seria essa parte aqui, né? Está coexistindo tanto a água no estado líquido, que você está vendo lá, quanto a água no seu estado de vapor, que fica borbulhando ali, saindo e evaporando. Tudo bem? E existe um ponto triplo, que é uma viagem da teoria, que eu acho muito louco isso, que é um ponto que existe o quê? Vai existir o gelo, o líquido e o vapor. Ou sólido, líquido, gasoso. Eu escrevi vagos, né? Vai ter o gelo, o líquido e o vapor ali. Vai ter o gelo, o líquido e o vapor. Deixa eu tirar essa borracha. Não deu. Né? Vapor. Não sei como é que coexistem esses três aí. Não sei como é que coexistem esses três. Mas existem aí. Quantas fases estão em equilíbrio na curva? Na curva sempre existem duas fases. Se você tiver um ponto triplo, vão ter 3 fases lá. Tá? Então, olha aí, ó. Por exemplo, se a gente fosse fazer esse exercício, daqui eu ia pedir para vocês fazerem na sala, né? Completar a coluna baseado no diagrama de água da pressão de 1 atm. A gente já fez mais ou menos lá no ponto A, no ponto B, vou colocar o ponto B aqui, no ponto C, no ponto D, eu vou colocar aqui, e no ponto E, né? Então, aqui, ó, no ponto A, como é que está a água? Ela está no seu estado sólido, já colocou. No ponto B, sólido, líquido, existem duas fases, pode existir duas fases. No ponto C vai estar no líquido, no ponto D vai estar no líquido, vapor, e no ponto E aí vai estar como um gás. Vai estar como um gás, né? Ponto crítico é esse ponto que existem as 3 questões aí, né?
Ah, não, esse aqui é o ponto triplo, não confunde, eu estou confundindo. Triplo, ponto crítico é esse ponto aqui, né? Ao qual existe o quê? Né? Depois do ponto crítico, a substância passa a ser um gás, tá? Então, depois do ponto crítico, a substância passa a ser um gás. Então, existe uma diferença aí, né? Entre gás é diferente de vapor, tá? Vocês sabem a diferença de gás e vapor? Qual é a diferença entre um e outro? Qual a diferença entre gás e vapor? Vou dar o exemplo de um gás que nós temos aí naturalmente. O oxigênio é um gás. E vou dar um exemplo do que nós temos aí naturalmente. A água é um estado de vapor, né? Por isso que às vezes a gente fala aqui, quando a gente fala de tempo e tudo mais, a gente trata a questão de umidade e a gente não fica falando qual o teor de oxigênio que tem lá na atmosfera, né? Não vai fazer muita diferença. O que acontece, né? Quando você sobe demais a temperatura, claro, tô falando para a água ou para a substância, tá? A qualquer pressão, a qualquer pressão, ela não volta a ser líquida. Quando você sobe a temperatura, e também acontece o quê? Se você fizer com a pressão ali, ó, né? Se você, vamos colocar aqui de azul, se você subir demais a pressão, né? A qualquer temperatura, ela não volta a ser líquida. Tá? Então, o gás, para você pegar um gás e transformar, fazer ele voltar para o estado líquido, do gás para você transformar ele em estado líquido, você tem que mexer, você tem que variar. Vou colocar símbolo de variação aqui. Não lembro o símbolo de variação. Você tem que variar, vou colocar assim, variar a temperatura e variar a pressão. Agora, para o vapor ficar para o estado líquido novamente, você tem que variar a temperatura ou variar a pressão. Tá? Por exemplo, quando a gente pega aqui, ó, deixa eu ver se tem água aqui. Aqui, a temperatura crítica da água, 273 graus Celsius. Então, a temperatura crítica da água aqui, ó, não ficou muito bom esse gráfico aqui, mas seria 273 graus Celsius. Se você passar desse ponto aqui, dessa faixa aqui, ó, se você passar dessa faixa que a gente está observando aí, para qualquer pressão, aqui vai ser um gás. Então, se você olhar aqui, na pressão de 0,000, você vai olhar o que vai estar? Gás. Se você olhar lá na pressão de 10.000 atm, quanto que vai estar? Gás. Tá? Acima, por exemplo, né? Para água, 273 graus Celsius. Para água. Qualquer pressão, ela não volta a ser líquido. Ela sempre vai ser um gás. Tá? A mesma coisa acontece aí com o quê? A mesma coisa quer dizer, não acontece com o vapor. O vapor da água, por exemplo, quando está evaporando ali na sua panela que você tampa, ele já condensa. Por quê? Porque você mudou a pressão ali? Não, você só diminuiu a temperatura. Então, você tem o vapor ele se torna líquido se você diminuir a temperatura novamente, né? A gente tem aí fenômenos, por exemplo, de geada e tal, que acontece o quê? Com a variação brusca de temperatura, aquela umidade que estava na atmosfera ali, ela se torna líquida, mas aí fica pequenas gotículas ali, o vapor de água se torna líquido de novo e forma ali a geada que a galera vê, né? Agora, você não vê, por exemplo, o oxigênio condensando normalmente na atmosfera, senão a gente ia morrer, imagina. Não tem como,
Tá? Então, essa é a diferença. E um exemplo muito bom aí, né? Não sei se tem aqui. Aqui, ó, esse é muito bom. Tem aqui até um exercício, mas eu tenho que fazer um comentário antes do dióxido de carbono, CO2. Então, aí, ó, considere uma amostra de um dióxido de carbono, um ATM. Daqui a pouco a gente faz esse exercício, mas olha o comentário que eu vou fazer aqui, né? Existem algumas pressões aqui, ó, do CO2, que algumas temperaturas e pressões, então se a gente pegar daqui, vamos fazer a leitura aqui, ó, de menos 60, né? E numa pressão mais alta aí, mais baixa, né? A gente está um ATM, a gente vive aqui, né? Na nossa vida. Ou seja, o CO2, ele é gasoso o tempo todo. Gasoso o tempo todo, né? Menos 80, imagina, se é menos 80, a gente vive aí no menos 80, nem sei se no Alasca, lá no Polo Norte, vai ter menos 80 graus Celsius, tá? Agora, se você subir a pressão, se você subir a pressão aqui, ó, né? Se você subir a pressão, aumentar a pressão, você consegue passar o seu CO2 para o estado sólido a mais altas temperaturas, um pouco aí, tá vendo? Ó, né? Você passar aqui, sei lá, 9 atm a temperaturas mais altas, você consegue passar o CO2. Onde que eu quero chegar? Para o estado aí, ó, sólido, né? O CO2 no estado sólido é o que a gente conhece aí? O que a gente conhece que é o CO2 no estado sólido? É quem? Ó, gelo seco, né? Então, o gelo seco nada mais é... Como que as pessoas produzem o gelo seco? Elas pegam um gás CO2, né? Eu ia falar não é hidrante o nome daquele negócio que vende da White Martins. Como é que é o nome daquilo, gente? Tonel? Botijão? Bujão? Sei lá, vou falar de bujão, né? Pega esse bujão, pega o CO2 que tem lá dentro, submete ele a uma alta pressão, e aí o que vai acontecer, né? Se você aumentar a pressão dele aqui, ó, né? Vai chegar a uma determinada temperatura que ele passa para o estado sólido. Aqui não está aparecendo muito a temperatura que está mostrando aqui, a não ser 11 aqui, a gente teria ele numa temperatura, ainda passaria por líquido, por uma pressão mais ignorante. Mais do que está sendo mostrado aqui, vai passar para o estado sólido, vai virar gelo seco, né? Quando você volta ele, né? Quando você volta ele para a sua temperatura ambiente, para a sua pressão normal, que é a pressão de um ATM, qual que é a temperatura dele aí? A temperatura dele de ebulição, não é nem de ebulição aqui, né? A temperatura dele aqui de sublimação. Ele passa direto aí, ó, de gelo, de sólido para gasoso, né? Por isso que o gelo seco, aí ele fica fazendo o que a gente vê lá? Fica fazendo aquela fumacinha lá, né? Aquilo lá, aquela fumacinha, entre aspas lá, é quem? É o CO2, gás que está saindo do gelo seco lá. Ele está passando de sólido para gasoso novamente lá. Tudo bem? E aí, o que aconteceu? Teve um dia que estava lendo até a notícia lá, né? E qual que foi a notícia? Que uma blogueira, vocês viram essa notícia? Fez uma festa e ela queria lacrar um monte e ela encheu uma piscina, né? Pegou a piscina lá de uma sauna. Vou fazer até aqui a casa, aqui a sauna aqui, né? Pegou a piscina na casa dela que ela tava. Caraca, tô virando desenhista do Windows. Pegou a piscina lá, fechado, local fechado, e encheu de quê? Encheu de gelo seco. Encheu de gelo seco. Encheu de quê, gente? Encheu de CO2 sólido. O CO2 sólido passando para quê? Passando para o CO2 o quê? Gasoso. E colocou a galera para entrar aí nesse negócio, numa piscina cheia de gelo seco, para entrar lá dentro e ficar lá dentro da sauna deles lá, recebendo o quê?
recebendo, velho, mesma coisa que ela colocou todo mundo dentro de uma garagem, ligou o carro lá e deixou o escapamento do carro ficar liberando. Claro, no carro a gente tem o monóxido de carbono, né? Opa, tem o CO, o monóxido de carbono. Deixou a galera ficar respirando CO2 ali dentro até o nego morrer, velho. Tem o marido dela, vocês viram essa notícia? O marido dela morreu, um outro amigo dela morreu, um monte de gente passou mal, um monte desmaiou e tudo mais. Mas por quê? Porque ela pegou uma substância que no estado sólido ela fica sublimando, formando gasoso aí, formando o quê? Formando CO2 gasoso. E aí você imagina que 1 grama, ó, de água, hein? Não sei de CO2. 1 grama de água, 1 grama de água gera, não, 1 grama não, 16 gramas de água, que é a massa molar da água, gera 22,4, consegue encher 22,4 litros de vapor. 1 grama, 16 gramas de água. Se você pesar 16 gramas de água, é tipo assim, gente, é tipo, começa a encher o copo, aí vocês vão ver que 16 gramas é ridículo. Você consegue o vapor desses 16 gramas encher um garrafão de água indaiá de vapor de água ali, né? Agora imagina com CO2, cara, o tanto que a galera não encheu de CO2 aí, tá? Então é importante a gente ter esse conhecimento aí, saber dessas diferenças, quando você varia a pressão dessa substância aí, né? No caso aqui, ó, a temperatura de ebulição não, de novo, temperatura de sublimação do gelo seco é menos 80 graus Celsius. Imagina, ele já é super gelado, nem tanto que queima, né? Às vezes as pessoas pegam na mão lá e queima, porque queima de tão frio que é, queima pelo frio, não é pelo calor, né? E aí ele fica sublimando, formando CO2 sólido lá, e as pessoas fazem uma festa. Eu, se eu fosse chamado para essa festa, eu não iria entrar, não iria entrar. Antes de começar, eu já ia falar, meu irmão, vocês estão fazendo uma cagada muito louca aí, vocês são tudo louco, né? Por quê? Porque tem que ter um básico de conhecimento científico, sei lá, né? A gente fica falando esse assunto de genética, de genoma e tudo mais. Aí quando a gente vem para aula que parece um pouco besta assim, aí quando você vê uma notícia dessa, fala, é besta, mas a galera tropeça numa bobeira desse naipe, tá? Então é importante o diagrama de fases. Ele é um diagrama aí que mostra, igual eu falei, a relação do estado que a substância vai estar com a sua pressão a uma dada temperatura. Então, esse exercício é bem fácil, né? Considere uma amostra de dióxido de carbono a 1 atm, né? E pressão e temperatura de menos 50. Então, menos 50 deve estar mais ou menos aqui. Menos 50. E descreva o que se observa quando mantendo a temperatura constante, a pressão é aumentada até 10 atm. Então, olha lá, menos 50 graus Celsius, se você manter a temperatura constante e subir na pressão, ó, subindo na pressão, quando você chegar mais ou menos em 7 atms aqui, ó, em 7 atms, ela vai se tornar líquida. Passou de 7 atms, você continua subindo a pressão, lembra que você está sempre na mesma temperatura, só não consigo fazer linha reta. Quando você chegar ali em 11 atms, mais ou menos, né? Estou fazendo meio torto aqui, estou forçando a barra. Ela vai passar para o estado sólido. Então, a menos 50 graus Celsius. Se você colocar ali uma pressão maior, ali, uma temperatura maior, você consegue, às vezes, com uma menor temperatura, uma menor pressão, fazer ela já ficar no seu estado sólido lá, né? Não, uma temperatura mais baixa com uma menor pressão vai ser, tá? Então, aqui, ó, só tá pedindo para descrever isso daí. Acima de 11 atm, ela vai ficar no estado sólido. Se você fizer ela voltar a 1 atm de novo, ela vai passar aqui a 50 graus Celsius, ela vai passar do estado para o estado líquido, depois para o estado gasoso. Se você diminuir a temperatura, então é isso, ela vai passar do estado sólido para o estado gasoso direto, tá? Se você mexer na temperatura, você mexe assim, se você mexer na pressão, você mexe para essa direção aqui. E eu não sei o que tem que explicar mais assim com relação a esse diagrama de fase. Ele é bem intuitivo, na real. Eu acho ele intuitivo, né? É só você ir olhando e fazer uma relação, pressão, temperatura ali, que você vai ver que é
tranquilo de se entender. Deu para entender esse diagrama de fases? Deu? Alô? Boa. Pressão de vapor, a gente vai falar. Deixa eu ver se eu já falo de pressão de vapor. Vamos só parar um pouquinho para eu beber uma água e a gente fala de pressão de vapor. Pressão de vapor é mais legal do que diagrama de fase, mas deu para entender, né? Diagrama de fase. É easy, é fácil mesmo. Tá? Pontos importantes, descobrir a diferença. Então, por enquanto, a questão é saber diagrama de fases. Vou apagar isso aqui. Até agora, que foi importante aí, diagrama de fases. E a diferença aí de gás e vapor. Tá? Por enquanto, o que a gente viu foi isso daí. Diferença de gás e vapor. Gás é pressão e temperatura. Vapor é pressão ou temperatura. Lembra aqui, ó. Vapor é tampa de marmita. Não é? Não tem gente que fala, eu tô suando igual tampa de marmita? Agora o gás não, tá? Fechou? Vamos voltar 9 e 10. Voltamos às 21 e 10. Eu tô assim, nossa, parece que eu falei pouco, mas é porque eu falei um monte da notícia do dia. Eu esqueço da notícia do dia. Eu falei, caraca, a aula hoje é rápido, mas essa aula é pouca coisinha mesmo, assim, é simples, é easy. Fechou? 9 e 10 a gente volta, deixa eu botar uma música aqui. Pra gente já curtir a sexta-feira. Quem algum dia não pensou em deixar tudo ir embora? Quem algum dia já não quis desistir e sair fora? Quem algum dia não olhou para o céu e sentiu uma força, yes, que nos renova e faz o coração ficar numa boa, há uma luz que vem pra me dizer tudo vai dar certo. E os inimigos que eu não posso ver não terão mais força. E as coisas boas que eu imaginar se tornarão vivas. E os pensamentos positivos serão minha fortaleza. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver o que é Deus. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver. Utilize o poder da sua mente. Você está expandindo, pensando ilimitado. A energia presente no universo está disponível para o auto-integrar. Você tem a habilidade inata para vencer. Cria sua realidade, o que deseja viver. Saia da caixa do sistema que te faz perecer, que controla sua vida, limita o seu poder. Eleve sua vibração ao ponto de transcender
o modo de sobrevivência dessa ilusão 3D. A força que carrega os inspirados de acreditar. E como inconsistência vem se manifesta. Há uma luz que vem pra me dizer: tudo vai dar certo. E os inimigos que eu não posso ver não terão mais força. E as coisas boas que eu imaginar se tornarão vivas. E os pensamentos positivos serão minha fortaleza. Há uma luz que vem pra me dizer: tudo vai dar certo. E os inimigos que eu não posso ver não terão mais força. E as coisas boas que eu imaginar se tornarão vivas. E os pensamentos positivos serão minha fortaleza. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver o que é Deus. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver o que é Deus. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver o que é Deus. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver que há uma luz que vem pra me dizer: tudo vai dar certo. E os inimigos que eu não posso ver não terão mais força. E as coisas boas que eu imaginar se tornarão vivas. E os pensamentos positivos serão minha fortaleza. Lady, hit me tonight, 'cause my feeling is just alright. As we dance by the moonlight, can't you see you're my delight? Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just alright. As we dance by the moonlight, can't you see you're my delight? Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. The look in your eyes. Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just alright. As we dance by the moonlight, can't you see you're my delight? Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just alright. As we dance by the moonlight, can't you see you're my delight? Lady, I just feel like I will get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's real. I can tell by the look in your eyes.
Música chata, né? Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te ver, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te ver, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero, e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus, a procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração sozinho. Então serei feliz, bem feliz. Pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero,
Como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus, à procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração sozinho. Então serei feliz, bem feliz, serei feliz, bem feliz, serei feliz, bem feliz. Meu coração. Tô de volta. Pixinguinha aí, hein? Caraca. Essas listas do Spotify são tudo doida, né? Toca Pixinguinha com a Loki e Nath Roots, tudo na mesma playlist. Não sei que porra é essa. Quem que faz? Mas tá bom. Bora, gente! Vamos voltar. Então, olha aí, vamos começar a falar de pressão de vapor aí. Pressão de vapor também é super simples de entender, tá? O que vai ser a pressão de vapor? O que vocês têm que pensar? Você tampou o recipiente, ali, algumas molequinhas vão conseguir fugir. Lembra aquela historiazinha da cinética das moléculas, né? Que dentro aqui da solução, a gente tem algumas moléculas que estão... Algumas não, todas as moléculas estão se movimentando. Em alguns momentos, umas moléculas vão atingir uma certa energia cinética suficiente, para passar, para cruzar a barreira ali do líquido e passar para o seu estado de vapor, né? Então, vai ter algumas molequinhas aqui, ó, isso aqui está representando as molequinhas que fugiram aí, que conseguiram sair com a energia cinética suficiente das colisões. Vocês lembram que a gente fez, até usou aquele programinha que fica mostrando as colisões lá, das moléculas? Em determinados momentos vão ter moléculas que têm uma maior velocidade, pode ser que ela esteja passando ali e consiga sair, e aí a pressão que essas moléculas que estão saindo vão fazer, se a gente pegar aqui, ó, isso daqui se chama manômetro, a pressão que ela vai fazer é a chamada pressão de vapor. Cada temperatura varia, cada temperatura a substância vai ter uma pressão de vapor diferente. Por quê? Porque a cada temperatura, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a energia cinética das substâncias, consequentemente, você aumenta o número de moléculas que conseguem passar para o seu estado de vapor mais facilmente, consequentemente, você aumenta a sua pressão de vapor, né? Então, se a gente pegar aqui a acetona, né? A acetona, ela é uma substância mais volátil aí do que a água, por exemplo. Ela tem uma pressão de vapor maior do que a da água. Um maior número de molequinhas conseguem sair, né? Conseguem energia cinética suficiente para passar para o seu estado de vapor e para fazer ali uma determinada pressão nesse manômetro aí. Lembrando que quando fala que tem uma maior pressão de vapor aí, são todas a uma mesma temperatura. Tá bom? Temperatura. Todas numa mesma temperatura. Por quê? Porque, igual eu falei, a pressão máxima de vapor, ela varia com T, tá? Varia com T, que é a temperatura, e ela mede a volatilidade. Então, como que vai ser, né? Quanto mais volátil a substância, maior vai ser a sua pressão de vapor. Quanto mais volátil. Se a gente pegar o óleo aqui, né? O óleo que você esquenta um monte para fritar pastel e mesmo assim ele não entra em ebulição ali, né?
ele tem uma pressão de vapor mais baixa, ele é menos volátil. Então, ele vai ter uma pressão de vapor aí mais baixa. De boa a pressão de vapor? Pressão de vapor é isso, é indicado pelo manômetro aí, tudo bem? E basicamente é isso daí. Igual eu falei aqui, ó, aqui tem um diagramazinho que é muito bom, que é o quê? São duas temperaturas diferentes, assim, ó, se a gente pegar temperatura 2, é representado por essa linha aqui, deixa eu até colocar a linha de maneira diferente, cor diferente aqui, pra gente curtir mais esse gráfico, porque ele é muito bonitinho. Ó, se a gente pegar esse gráfico da temperatura 2, que é esse daqui que eu tô colocando em vermelho, e o da temperatura 1 que está em preto, se a gente aumenta a temperatura, a energia cinética das moléculas que estão lá, ó, ela vai tender a ter um maior número de moléculas com energia suficiente para passar para o estado de vapor, ó. Olha aqui, daqui para lá, dessa energia cinética aqui, para lá elas passam para o estado de vapor. Olha a quantidade na temperatura 2, dá o cinza mais o roxo, né? Enquanto na temperatura 1 dá só o roxo. A energia média cinética das moléculas aí na temperatura 1 vai estar mais ou menos aqui, enquanto na temperatura 2 está mais ou menos a energia cinética delas aqui. Tudo bem? Então, a temperatura, ela faz com que haja um aumento, uma maior temperatura leva a um aumento da energia cinética das moléculas, o que vai levar a um aumento do número de moléculas com energia cinética mínima para passar para o estado de vapor e, consequentemente, um maior número de moléculas no estado de vapor. Então, o que é importante a gente lembrar? Que a pressão máxima de vapor varia com a temperatura aqui, tá bom? Aqui, ó, a gente tem, né, a água, acetona e o óleo e as suas pressões de vapor. Sempre que vai dar pressão de vapor, então, é necessário colocar a temperatura qual está aparecendo essa pressão de vapor aí, né? Então, a da água, 17,5 milímetros de mercúrio. A pressão de vapor da acetona, 200 milímetros de mercúrio. Então, é a maior pressão de vapor aqui. E a do óleo, 2,21, é a menor pressão de vapor. Ou seja, a acetona aqui é a substância que é mais volátil. E o óleo, como a gente viu, é o menos volátil. Tem uma menor pressão de vapor lá, tá? A concentração das moléculas no estado de vapor não varia com o tempo, tudo bem? Então é como se existisse um equilíbrio quando você mede a pressão de vapor lá, tá bom? Isso é a pressão de vapor. Alguma dúvida com relação à pressão de vapor da substância? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Beleza, então, olha aí, ó. Quando, igual eu falei, né, a gente tem 3 substâncias aqui, ó, o éter, o álcool e a água. Aqui é a pressão a 760 milímetros de mercúrio, que corresponde a 1 ATM, que é a CNTP, que a gente já está acostumado aí, a pressão normal que a gente vive, que é 1 ATM, 760 milímetros de mercúrio. Olha aí, a 760 milímetros de mercúrio, 35 graus, a pressão de vapor do éter já é 1 ATM. Na água é 78 graus, essa pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, né? E a água aqui, ó, 100 graus Celsius, a pressão de vapor da água. Ah, menina brava, não pode agora, depois você late. 100 graus Celsius, depois você late, amiga, é? Espera um pouco. Ei. Olha aqui. Volta aqui. Tem a temperatura, você vai subir na temperatura, você vai subir na pressão de vapor da substância também. Da água, ó, quando chega a 100 graus Celsius, a pressão de vapor da água, 100 graus Celsius. A pressão de vapor da água,
se iguala à sua pressão atmosférica. O que quer dizer isso aí, então, gente? O que quer dizer isso, né? Que quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, você tem o seu ponto de quê? Você tem o seu ponto de ebulição. Seu ponto de ebulição. Olha as curvas de pressão de vapor aqui. O éter, que ele é mais volátil, o éter é mais volátil, ele tem uma pressão de vapor em determinadas temperaturas, se a gente comparar aí, né? Vamos comparar uma temperatura de 35 graus. A pressão de vapor da água ia estar aqui, a pressão de vapor do álcool ia estar um pouco mais alta, ou seja, o álcool ele sublima. Estou lendo sublima aqui. O álcool ele tem uma maior taxa de evaporação, e o éter lá em cima, lá, é o mais volátil de todos lá. O éter já vai estar evaporando lá, né? Se você ir subindo, essas curvas elas vão passando também, mas repara que sempre a da água vai ser menor e a do éter aqui vai ser a maior, né? A determinadas temperaturas aqui, o éter nem tem mais questão da curva de pressão de vapor aparecendo ali. Por quê? Porque ele já está todo no seu estado de vapor lá, né? Qual o equilíbrio quando a gente fala aí de substâncias que sublimam, como gelo seco, naftalina lá, né? O equilíbrio da pressão de vapor vai ser com equilíbrio o quê? Sólido, gasoso. Tá? Então, a pressão de vapor, normalmente, a gente fica vendo líquido gasoso. Quando a gente fala aí, né, de uma substância que sublima, a gente vai falar de um estado, de um equilíbrio sólido gás lá, tá? Como a gente comentou aqui, ó, a pressão de vapor de um líquido normalmente ela é menor do que a pressão atmosférica. Por quê? Porque se ela for maior naturalmente, o líquido ele é um vapor, né? Então é como se fosse assim, você pode imaginar que a atmosfera que exerce pressão suficiente para o líquido continuar sendo líquido lá, tá? É a atmosfera que faz com que o líquido continue sendo líquido ali, daquele jeito, com aquela temperatura de ebulição. Quando você aquece o determinado líquido aí, a sua pressão de vapor sobe. Olha aí, a pressão de vapor era pequena, com aquecimento ela agora está grande. Se ela se de vapor é igual à pressão atmosférica, você tem a sua temperatura de ebulição. Tudo bem? Então aqui, ó, qual a temperatura de ebulição do ponto A? Se a gente perguntasse, né, eu tenho uma substância A e uma substância B, qual a temperatura de ebulição nas condições normais de temperatura e pressão da substância A? Qual é a temperatura de ebulição dela aí? O que você tem que fazer? Condições normais de temperatura e pressão, a pressão atmosférica é 1 atm. Então, você tem que olhar 1 atm, o que você vai fazer? Aonde que ela chega a 1 atm aqui? Nesse pontinho aqui, nesse ponto aqui que é, eu não consigo fazer bolinha, 60 graus Celsius. E da temperatura B, 70 graus Celsius. Pode ver que a temperatura B tem uma curva de pressão de vapor aí, tem uma curva mais deitada, né? Deitada aí. De boa? Então, a pressão de vapor varia com a temperatura. Quando a pressão de vapor da substância se iguala à pressão atmosférica, com o aumento da temperatura, né? Ela começa a evaporar ali. Tudo bem? E aí, o que a gente vai ver agora, né? São as propriedades coligativas das substâncias. Deu para entender a pressão de vapor? É tranquilo? Né? Propriedades coligativas das substâncias, que são o quê? Propriedades que dependem da quantidade do número. Olha aí, ó, depende do número, mas não do tipo de partículas do soluto em um dado solvente, tá? Depende do número, mas não do tipo de partículas em um dado solvente, né? As mais importantes aí, ó, abaixamento da pressão de vapor, aí você já começa a imaginar o quê? Aonde que isso pode ser útil, né? Se você tem um medicamento que é um líquido, e que você coloca lá e que você quer usar o vapor desse líquido lá com uma determinada pressão de vapor, você tem que ter um controle disso aqui.
tá? Esse controle vai ser feito através do quê? Através das propriedades coligativas. Você quer ter esse líquido aí com um vaporzinho que vai ser espirrado aqui, né? O vapor dele vai ser espirrado, você tem que ter um controle, então, dessa pressão de vapor. Então, a pressão de vapor, você consegue controlar quanto daquele líquido está evaporando. Se for um medicamento, quanto daquele medicamento está evaporando a temperatura. Que temperatura que a gente está normalmente? De 35 tipo, de 20 a 40 graus Celsius, normal, né? Quanto desse medicamento vai estar mais ou menos ali na forma de vapor, que vai ser liberado quando espirrar o jato com propelente. É isso que você tem que fazer mais ou menos a conta ali, que você tem que saber a pressão de vapor. E aí você pode controlar, diminuir, aumentar essa pressão de vapor, adicionando outras substâncias aí nesse líquido, por exemplo. Isso é uma propriedade coligativa, tá? Então, diminuição da pressão máxima de vapor, elevação da temperatura de ebulição, por exemplo, também é outro, tá? Diminuição da temperatura de solidificação, e aumento da pressão osmótica. A gente vai ver depois, na próxima aula, pode ser, eu acho, que a parte da osmose também é muito importante quando vai falar aí de propriedades coligativas, principalmente para o povo da farmácia lá, tá bom? Então, o primeiro que a gente vai falar aí, né, uma das primeiras propriedades aí, é o abaixamento da pressão de vapor de uma solução, tá? Quem estudou muito essa parte da pressão de vapor, vocês estão entendendo? Tá tranquilo? Tá de boa? Foi o Raul, tá? O François-Marie Raul, ele vai ficar, por enquanto, vai ficar de boa a aula inteira, você vai ver, Brenda. Ele estudou como que a pressão de vapor variava aí, né? Quando você colocava algum soluto na sua solução, e ele notou que a adição de solutos diminuía a pressão de vapor. Diminuía a pressão de vapor. Ele criou essa equaçãozinha aí, né? Que a pressão da solução vai ser igual à fração molar... Nossa, meu olho coçou agora um monte. A pressão da solução, a pressão de vapor de uma solução, né? Solução essa que é composta de um soluto mais um solvente, né? Vai ser a fração molar do solvente vezes a pressão de vapor do solvente puro. Ela vai ser sempre menor do que a pressão de vapor do solvente puro. Olha lá por quê, né? Quando a gente vê esse X do solvente aqui, que é a fração molar do solvente, a fração molar do solvente vai ser dado pelo quê? Vai ser dado pelo número de mols do seu solvente dividido pelo número de mols do soluto, mais o número de mols do solvente, né? Então, se a gente olhar aí, a fração molar, deixa eu até fazer... É meio fácil de entender, mas vamos pontuar para ficar bem entendidinho mesmo. O X do solvente aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser a fração molar... eu representei pelo quê aqui? Números de mols mesmo, escrevi mesmo. Números de mols do solvente dividido. Vamos fazer mais bonitinho. Vou fazer número de mols assim, não. Vamos fazer já... Porque a gente já tá... Vocês já tiveram Maria Amélia. Vamos botar bonito aqui. Vai ser aqui, ó. O N do solvente, né? Oxi. Solvente dividido pelo N do soluto mais o N do solvente. Né? Olha lá, gente, o que implica isso daqui? O N do solvente, né? Esse N do solvente aqui e esse daqui, eles são o mesmo, é o mesmo valor. O mesmo valor. Isso implica que este valor do solvente aqui, o X do solvente, sempre vai ser menor ou igual a 1. Menor ou igual a 1. Né? Então, ele pode ser 0, 0,1, 0,2, 0, blá, 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 mas ele vai ser menor do que 1. E quando você fizer o cálculo da pressão da solução, que você colocar ele, que é um X aqui, né? O X do solvente, vezes a pressão do
solvente puro, ele sendo menor do que zero, sendo menor do que zero, não, menor ou igual a 1, ele vai reduzir o P do solvente. Para descrever, não sei por... né? A fração molar, nesse caso aí, ela vai ser sempre menor do que 1, e por isso que quando você adiciona aí, o que ele notou? O que o Raul notou? Que quando ele adicionava, né, um soluto a uma solução, a pressão de vapor diminuía. Então, você adicionar aí um soluto a uma solução, você vai diminuir a sua pressão de vapor. Vai diminuir a sua pressão de vapor lá. Tá? O que quer dizer isso daí? Vamos colocar aí numa linguagem que a gente saiba ser explicada facilmente o que Raul observou. Ele observou basicamente que se você fizer o quê? Ele observou o quê? Que se você adicionar, olha o exemplo aí, se você adicionar sal na água, você vai fazer o quê? Você vai fazer com que a água, ao invés de entrar em ebulição, ebulir a 100 graus Celsius, ela passa a ebulir agora, então, a 105 graus Celsius. Porque você diminuiu a pressão de vapor. Vamos olhar a pressão de vapor aqui de novo, ó. Se você diminui a pressão de vapor, aqui eu não estou falando da água em si, mas, ó, se você diminui a pressão de vapor, você diminui, você aumenta a sua pressão, a sua temperatura de ebulição, né? Essa curva aqui, ó, ela tem uma pressão de vapor menor, por isso a temperatura que ela vai atingir a ebulição, que é a qual ela se iguala à pressão atmosférica, vai ser maior do que a temperatura que a substância A vai atingir lá, tá? Vamos olhar outro exemplo aqui, explicar de outra maneira para ficar mais fácil. Se a pressão de vapor... não, vamos olhar um exemplo já que ele dá, eu já tenho um exemplo aqui, né? Olha aqui, ó, o exemplo da lei de Raul aqui, né? Se você pegar uma solução formada por 0,10 mols de etileno glicol, um soluto comparado com a água e 0,9 mols de água. Então, olha lá, a gente tem aqui a fração molar, que vai ser o número de mols do solvente, 0,9, que a gente tem aqui, dividido por 0,1, soluto mais solvente. 0,9 dividido por 0,1 mais 0,9, 0,1 mais 0,9 vai dar 1, 0,9 dividido por 1 dá o próprio 0,9 lá, né? Se a solução foi preparada a 20 graus Celsius, temperatura na qual a pressão de vapor da água é 17,54 milímetros de mercúrio, nota, gente, aqui, ó, que ela dá a temperatura da solução que você está e a pressão da água naquela temperatura. Por quê? Porque lembra que a pressão de vapor varia com a temperatura, tá? Então, a pressão de vapor da solução agora formada vai ser o quê? Então, a pressão da solução, que é de etileno, glicol, com a água, vai ser a fração molar, que é o 0,9, que a gente calculou aqui, vezes 17,54, que era da água pura. Vai dar a sua pressão de vapor lá, tá? Isso quer dizer que se você tivesse em um ambiente fechado com essa solução aí, no caso aí é água, né? Se você estivesse num ambiente fechado com uma tampa aí, vamos botar uma tampa aqui, olha que desenho maravilhoso. Se você botar uma tampa aí, a quantidade de vapor de água que estaria aqui, ó, a quantidade seria menor. Quantidade de vapor. Por quê? Porque agora você tem uma menor pressão de vapor. Essa menor pressão de vapor é isso. E Raul, ele conseguiu equacionar esse pontinho aí. Tudo bem? Um ponto que dá para a gente pensar aí. Vamos pensar aqui, olha que legal, ó. Se a gente pensar, apagar todos aqui. Eu acho que eu expliquei isso daí até na aula passada. Da água com sal, não foi? Foi, certeza. Certeza absoluta. Né? Da água
Foi, eu perguntei para a Isabela e falei assim, qual é o mais estável? A água ou a água com sal? Lembram que eu perguntei? Miga. Vocês lembram que eu perguntei? Vocês lembram disso? Eu lembro. Água mais NaCl. Boa, foi isso aí mesmo. Né? Que eu falei, qual que é o mais estável? A água com sal é mais estável, que é mais estável. Vai ter o maior ponto de ebulição. Maior ponto de ebulição. A gente tinha tratado isso daí até com relação a quem? A gente falou porque ele tem uma maior entropia. Se ele tem uma maior entropia, ele é mais estável, né? Ele favorece uma maior entropia aí, favorece um ΔG mais, tinha visto para esse lado do delta, a gente pode tentar entender isso daí com relação ao quê? Com relação à pressão de vapor. Por quê? Porque se você tem o soluto, que é o sal ali, o sal aqui nesse caso aqui, ele vai levar uma diminuição da pressão de vapor, né? Vamos fazer de outra cor aqui. Ele vai levar uma diminuição dessa pressão de vapor, diminui a pressão de vapor e, consequentemente, diminui a temperatura. Opa! Aumenta, deixa eu apagar aqui, aumenta a sua temperatura de ebulição, né? Diminui a pressão de vapor, aumenta a temperatura de ebulição, né? Ou seja, a água com sal, você tem um aumento da sua temperatura de ebulição. Você pode parar para pensar que você está tendo mais interações, e essas interações aí estão favorecendo aí a coisa ficar no seu estado líquido lá. Tudo bem? Então, quando você coloca um soluto, você consegue diminuir a quantidade de vapor, a taxa de evaporação que aquilo ali vai ter, que aquela substância vai ter. Tá bom? A conta foi feita por Raul. É importante lembrar o quê? Quando a gente olha essa solução aqui, essa equação aqui, ó, né? Se você olhar essa equação, fica parecendo que esse valor, resultado de uma multiplicação, vai ser maior, mas na verdade ele vai ser menor. Por quê? Porque aqui é menor igual a 1. Então, ou ele vai ser igual ao solvente puro, ou ele vai ser menor a pressão da solução, igual a gente viu aqui, né? Continha fácil de fazer, tranquilo, e dá para calcular essa pressão de vapor. Olha uma utilização da lei de Raul aí, né? Igual eu falei, nesses aparelhinhos aí de asma, né? Então, ela permite o quê? Permite o cálculo da pressão de vapor, você saber quanto, né, do seu medicamento vai estar ali, né? Vai estar volatilizado ali, né? No momento que você for dar o espirro daquilo lá, né? Então, alguns inaladores aí, eles usam doses padronizadas de hidrofluoralcanos, né? Antigamente eles usavam clorofluorcarbonetos, mas aí descobriram que atrapalha a camada de ozônio, os CFCs foram banidos, e aí eles passaram a usar aí hidrofluoralcanos. Então, são hidrocarbonetos que possuem flúor. Antigamente, eles usavam hidrocarbonetos que possuíam cloro, né? E esses daqui são propelentes, né? São propelentes dos aerosóis. Propelentes é o que vai fazer o aerosol espirrazinho lá, dar espirrada lá, né? Aí, olha aí, ó, o dipropionato de beclometasona, né, que é esse DPB aí, é o corticoide que é mais utilizado, mais antigo, né? E aí associa ele, é associado com quem? Com esse propelente lá, com esse propelente. Você está misturando aí, então, como se fosse um soluto mais um solvente, nesse caso aí, para ter o controle da pressão de vapor. Para que você quer ter esse controle da pressão de vapor? Para a hora que o menino ou a pessoa apertar a bombinha de asma lá, não ir uma pancada ou não ir quase nada, né? Você ajusta a quantidade que você tem do propelente
para saber quanto de medicamento que vai estar sendo injetado junto lá para a pessoa lá, né? Além disso daí, ó, ainda controla também o quê? Controla o tamanho da partícula aí, ó. Então, esse daí resulta em aerosol com partículas muito menores que a dos inaladores que usam CFC, então diminui ainda o tamanho da partícula. Olha como é complexa essa estrutura de pensar em gás quando se fala de medicamento, tem o tamanho da partícula também, né? Claro, aí vão ser modelos matemáticos que fazem o tamanho de modelo da partícula, mas por que é importante, né? Por que é importante isso daí? Porque partículas menores, tá? As partículas menores, né, geradas aí aqui no caso, a gerada, deixa eu só dar uma lida aqui. Vias aéreas superiores mostram que as partículas geradas se depositam em maior quantidade nas pequenas vias aéreas. Então, ó, os que usam esse HFA, que são os hidrofluoralcanos, elas geram partículas menores, e as partículas menores elas conseguem chegar nas vias aéreas mais pequenas lá. Se a gente olhar o tamanho das vias aéreas aqui, ó, o tamanho das partículas, ó, partículas menores do que 10 micrômetros conseguem atingir os alvéolos aí, né? Então, quando você usa um aparelho aí, partículas de 100 micrômetros maiores vai ficar retida no seu nariz, na sua boca aí, partículas menores vão ficar na sua faringe, na caixa torácica aqui, e a respirável aí, a que vai ir para a sua corrente sanguínea, vai ser realmente aquela que está ali. Então, além de entrar a pressão de vapor, ainda entra também, e um outro ponto também, né, que a gente tem que pensar com a pressão de vapor, quanto maior a pressão de vapor, quanto maior você tiver a pressão de vapor aí, né, maior vai ser a pressão que vai sair a partícula, e aí também vai interferir no tamanho da partícula, né? Então, você tem a questão, além da quantidade de substância, você ainda tem a quantidade da pressão. Então, às vezes, você tem que ajustar o quê? Quanto de pressão que vai ser gerada, qual a pressão de vapor, porque se for muito forte, às vezes vai gerar uma partícula muito pequena, não sei se é pequeno ou grande, com o tamanho da força, eu imagino que seja pequena, né? Quanto mais forte a espirrada, deve ser uma partícula menor, não sei, pensando, né? E a quantidade de substância que tem lá também, nesse daí, né? Esses dispositivos aí, né, que são chamados PMDI aí, são dispositivos de pequenas dimensões, pressurizados, libera uma dose fixa de um fármaco e o propelente através de uma dose calculada, válvula de dose calculada aí, né? E aí, igual eu falei, né? Olha lá, ó, eles estão a uma pressão de 300 a 500 kPa a 20 graus Celsius, dentro de uma pequena embalagem. Aqui só está explicando, só deixei para explicar para vocês aí, saber o que é essa bombinha de asma aí, mas todo mundo que é da farmácia, vocês já tem uma familiaridade com isso daí também. Um outro exemplo aí, né, é o que? Se você tiver a mistura de gases anestésicos aí, ó, então aqui a gente tem um exemplo da pressão de vapor de dois gases anestésicos, o enflurano e o alotano, né? Como é que a gente consegue ler esse gráfico? Olha como é que esse gráfico ele é lido aí. Nessa ponta aqui a gente tem 0% de enflurano e 100% de alotano, né? E aqui desse outro lado aqui a gente tem 100% de enflurano e 0% de alotano. No entanto que olha aqui, ó, qual que é a pressão de vapor do eflurano no zero eflurano? Zero, porque você não tem nada. Tá vendo? Zero. Igual qual a pressão de vapor do alotano nesse pontinho onde você não tem nada? Zero. Agora, qual a pressão do vapor do alotano quando é 100%? Lá em cima. Essa daqui é do alotano. E essa daqui é a pressão de vapor do enflurano. Tá? Olha quando se misturam ambos, o que acontece com a pressão de vapor deles, ó? A pressão de vapor deles vai diminuindo. Quando você vai misturando ambos aí, né? Até que chega um ponto que você acaba que não tem nenhuma pressão de vapor do alotano ali. Então, quando você mistura os dois gases, você acaba que diminui a pressão de vapor de ambos ali, né? Tá? E olha aí, aqui também é importante notar que tem uma curva ideal e a curva experimental aqui, ó.
A pressão de vapor, então, aqui do eflurano, por exemplo, ela não está diminuindo tão fortemente quanto se esperaria de um ideal, sinal que o enflurano ele tem uma baixa interação, por exemplo, com o alotano, tá? Então, essa questão de curva de pressão de vapor aí, você consegue controlar até misturando duas substâncias aí, dois gases anestésicos, quanto que você vai ter de cada um naquele vapor que vai sair ali por causa dessa pressão de vapor aí. Tudo bem? São exemplos de aplicação aí da pressão de vapor. E uma coisa que também pode ser usada, essas curvas aí, né, é se você quiser aferir erro devido ao uso incorreto de vaporizadores para certos agentes, né? Se você tem um vaporizador específico aí, para enflurano, e ele está saindo com uma pressão diferente, você pode saber que o seu anestésico aí, ele pode estar sofrendo aí alguma contaminação, ou pode estar sendo trocado, ou pode estar sendo misturado. Por quê? Porque a pressão de vapor da substância diminui quando você tem alguma mistura ali. Tudo bem? Deu para entender essa parte de pressão de vapor e por que ela é importante? Tá? E a pressão de vapor, ela diminui de acordo com a fração molar do solvente, que vai estar o número de mols do soluto. E aí entra a questão do quê? Por que é uma propriedade coligativa? A gente vai ver ainda na próxima aula, porque já está quase no final aí dessa daqui, né? É coligativa porque tá vendo que é número de mols do soluto? É coligativa porque não depende de qual soluto. Por exemplo, repararam nisso? Ela não depende de qual soluto que está se falando, e sim do número de mols desse soluto, tá? Na próxima aula a gente vai ver que interessa sim, às vezes, se o soluto ele vai ser um soluto que gera íons, como sais, por exemplo, né? Como sais, por exemplo, ou se ele é um soluto que não gera íons, por exemplo, a glicose, por exemplo, lá, tá? Mas é só isso, só vai mudar por causa do número de mols, não depende do soluto, e aí, por isso, é uma propriedade coligativa, né? Do mesmo jeito que eu falei aqui, que a gente colocou uma quantidade de etileno glicol ali, né? 0,10 mols de etileno glicol. Se eu colocasse aqui 0,10 mols de NaCl, não, aqui de NaCl não, de glicose, que o NaCl é um probleminha um pouquinho, glicose ia ser a mesma coisa, né? Se eu colocasse 0,10 mols de frutose, ia ser o quê? Ia ser a mesma coisa. Por quê? Porque no cálculo aqui, ó, não entra o número não entra a massa molar da frutose, não entra a massa molar. E é isso que são propriedades coligativas. Elas dependem aí, ó, do número, mas não do tipo. Tá bom? Fechou? Muita alegria, sexta-feira. Deu para entender, gente, a importância aí da pressão de vapor? Para que ela tem que ser controlada? Porque, às vezes, a questão de inaladores, o tamanho da partícula, a quantidade de medicamento que está sendo vaporizado ali, que está sendo colocado como partículazinhas voláteis, você pode controlar essa volatilidade aí adicionando no soluto. Beleza? Caraca, velho, eu não sei se eu falo mais ou se eu falo menos quando eu dou aula à distância, mas eu sei que parece uma maritaca. É isso aí. Fechou agora, então? Qual a live de hoje? Eu vou parar de gravar a aula, então, gente. Para quem não assistiu a aula, peçam para assistir. Assistam mais vezes. Muito obrigado se você assistiu a aula até aqui. Ainda não postei. Vou postar. Deixa eu até parar de gravar aqui, só para parar de gravar, para não ficar gravação de conversas aleatórias que a gente pode falar agora. Mas é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. E de aula, tchau.